Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante da última semana. O caso do menino Joaquim terá júri único em Ribeirão Preto. Natália Ponte, mãe do menino Joaquim Pontes Marques, de 3 anos, que supostamente teria sido assassinado pelo padrasto Guilherme Longo, em novembro de 2013, será julgada na mesma sessão do júri do ex-companheiro. Longo está preso na penitenciária de Tremembé, enquanto Natália segue em liberdade. A determinação da desembargadora Ana Zomer, do Tribunal de Justiça de São Paulo, atende a um pedido liminar solicitado pela defesa de Longo. O júri popular será realizado a partir do dia 16 de outubro no Salão do Júri do Fórum Estadual de Justiça. As testemunhas de defesa devem ser ouvidas no dia 20 de outubro. Guilherme Longo deverá ser ouvido no dia 21 de outubro. Entre os dias 23 e 27 de outubro estão previstos debates, réplicas e tréplicas e a divulgação da sentença. O Tribunal do Júri é composto por um juiz e o plenário formado por 25 jurados, que são cidadãos comuns. Dentre os jurados serão sorteados 7 para compor o Conselho de Sentença, responsável para dar a decisão final de condenação ou absolvição dos réus. Murilo, uma história que demorou 10 anos para se chegar, começar a ser discutido, né? Quer dizer, depois que uma notícia, né, que mexeu muito com a cidade, tentaram várias vezes, teve várias manobras jurídicas para tentar tirar, inclusive, de Ribeirão Preto, né, essa decisão, mas parece que agora vai ter uma solução final, né? Essa última decisão, que é a manutenção do júri da Natália e do Guilherme Longo juntos, né, é uma vitória da acusação, porque era uma estratégia da defesa tentar separar os julgamentos e assim um poderia ser menos ou mais responsabilizado que o outro, né? Dessa forma, como alguém deverá ser culpado pela morte do menino Joaquim, o fato de os dois serem julgados juntos, né? No caso de condenação, muito provavelmente haverá condenação dos dois, já que eles estão sendo julgados os dois no mesmo momento. É difícil, né, você prever que possa haver uma absolvição nesse caso diante do fato de que o menino está morto e estava sob a responsabilidade dos pais. E é um caso assim, o Guilherme também pediu a liberdade provisória, que foi negada em função de que ele já fugiu uma vez, né? E também a acusação queria que o julgamento fosse transmitido, fosse aberto, e ele não vai ser em função de que envolve a morte de um menor. Então, somente as testemunhas, os parentes, né, e o pessoal do judiciário é que vai poder acompanhar. É mais um daqueles casos, né, emblemáticos da história, né, da cidade, a criminalidade, né, e que agora, depois desse longo período de 10 anos, né, o que fica como um atestado aí da morosidade do judiciário brasileiro, né. A gente tem países onde um tipo de caso desse seria jogado em 2, 3, 5 anos no máximo, né? Aqui no Brasil chega a demorar 10 anos, né? O que compromete um pouco a justiça, né? Na medida que ela está tardando muito. Revide. O prefeito Duarte Nogueira precisou passar por uma cirurgia para a retirada do apêndice nesta semana. Na manhã da última terça-feira, o prefeito sentiu dores do lado direito do abdômen. Após cumprir as agendas na parte da manhã, seguiu para a consulta com o gastroenterologista e após o resultado do exame foi constatada a inflamação do apêndice com indicação cirúrgica. O procedimento para a retirada do apêndice foi realizado sem intercorrência e Nogueira já recebeu alta. Rapidinho, né? Pois é, essa história do apêndice, né, da inflamação, é uma doença muito antiga, né? Antigamente as pessoas tinham muito medo disso, porque os diagnósticos não eram tão precisos, a medicina não era tão evoluída e tinham muitas pessoas, né, que é um tipo de uma situação que a pessoa pode morrer em poucas horas, né, dá uma sepsemia, né, se espalha, por isso que os médicos o prefeito sentiu as dores de manhã e já no mesmo dia foi operado, né, o que é o procedimento mais correto. Mas o prefeito, como é de boa saúde, né, tem boa saúde, é um atleta, já se recuperou, já fez algumas audiências aí por videoconferência nesse processo de recuperação e nós desejamos que ele se recupere bem para continuar aí administrando a cidade. É isso aí. Revide. A Prefeitura de Ribeirão Preto assinou o termo de adesão da Lei Paulo Gustavo. O prefeito Duarte Nogueira destacou que a lei irá prover recursos importantes para a cultura da cidade.
A assinatura do termo de adesão é um importante passo para Ribeirão Preto, que receberá verbas para projetos culturais, com aproximadamente 70% da verba destinada ao setor de audiovisual e 30% para demais áreas da cultura, já que a verba da lei provém do Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual. Pelo cronograma apresentado pelo Ministério da Cultura, Ribeirão deve receber cerca de 5,2 milhões da Lei de Paulo Gustavo até o dia 31 de julho. A partir de agosto, começa a implementação, a publicação e a divulgação dos editais. Para o pessoal da área da cultura é importante ficar atento a publicação desses editais, a divulgação dos editais, para aproveitar essa oportunidade que é tão rara aí na área da cultura, né? 5 milhões na área cultural, né, é um dinheiro significativo, que a gente sabe que é uma área que tradicionalmente se ressente, né, de aportes de recursos, de maior verbas disponíveis. E essa lei, né, o Paulo Gustavo era um artista extremamente querido da população brasileira. A sua morte no período da pandemia, né, foi muito sentida pelo país. Tem uma lei, né, de incentivo cultural que leva seu nome, que é uma coisa extremamente justa, e que, né, uma parte aí do governo federal, então, distribuindo recursos para todas as prefeituras. Então, todos os grupos, todos os movimentos culturais aí que tenham algum projeto, né, podem pleitear, ou podem apresentar os seus projetos e, se forem contemplados, receberem aí uma parte dessa verba, que é extremamente importante. Revide. Com foco no início do ano letivo de 2024, a Harvard Agribusiness School iniciará suas atividades dentro do Dabi Business Park, em Ribeirão Preto. A Harvard é uma instituição de ensino superior voltada exclusivamente para o setor de agronegócio. Em um espaço que deve chegar a 5 mil metros quadrados em 5 anos, a Harvard contará com as salas de aula voltadas para a metodologia ativa, laboratórios e espaços de interação. Com investimento total de 100 milhões previstos para os próximos anos, as obras começaram em julho e serão concluídas até o final deste ano, quando as portas serão abertas para os novos alunos. A Harvard é a primeira etapa de um plano Mark Strat e do Grupo SEB, sócios da faculdade, para a criação da Cidade do Agro, um ecossistema global voltado para o agribusiness, com serviços, centro de eventos, hub de tecnologia e hospedagem, entre outras iniciativas. O complexo ficará em um terreno de cerca de 400 mil metros quadrados ao lado do espaço da AgriShow, uma das maiores feiras da América Latina do setor. O edital do processo de admissão da faculdade foi lançado em 20 de julho e as inscrições começam no dia 1º de agosto. Certamente será um case de sucesso, né, Murilo? Uma região como a nossa, que está tão próxima do agronegócio, né, é próspera no agronegócio, certamente eles terão sucesso com essa faculdade aí, né? Como o agronegócio, né, representa hoje praticamente 1/3, né, do PIB brasileiro, se tornou uma área de alto interesse, com muitas tecnologias, né? E aí, assim, né, com essa nova formatação do agro e a sua produção, né, em escala industrial, com o uso de equipamentos modernos, né? Essa habilitação, então, se ressente de um curso superior que pudesse ser mais abrangente, que a gente tem até hoje na área, né? São faculdades como agronomia, veterinária, zootecnia, né? E faltava, então, uma proposta como essa, né? Que é uma proposta bem ambiciosa. Muito se falou sobre esse espaço aí da AgriShow, né, ao lado lá da AgriShow, que é um potencial enorme aí que a cidade tem, e se tudo isso se concretizar num espaço curto de tempo, né, certamente será um impulso a mais aí, diversificado para a nossa economia. Revide. Para marcar os 150 anos do nascimento do aviador brasileiro e pai da aviação mundial, Santos Dumont, o escritor Luiz Cláudio Pereira acaba de lançar sua obra infantil, O Voo do Menino do Interior, em 2 cidades do interior paulista. O primeiro lançamento aconteceu no Centro Cultural Oswaldo Marim Fernandes, sede do Museu Santos Dumont, em Dumont, no dia 20 de julho, e contou com a participação de crianças da oficina de escrita criativa Transmídia para Escritores do Futuro, do Instituto do Livro de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, a obra literária foi apresentada com sessão de autógrafos no dia 22 de julho, no piso 2 do Shopping Santa Úrsula. No espaço, a população poderá conferir uma exposição sobre o livro e a vida de Santos Dumont, aberta para visitação até o dia 20 de agosto. Uma bela homenagem, né, Murilo, para um dos nossos
dos nossos ídolos, né? Um dos maiores exemplos aí, né, do que pode... E legal que seja um livro voltado para o mundo infantil, né? Sim, e sempre carece, né, de explicações maiores e tem que ser feita de um outro jeito, não na maneira tradicional como é para os adultos. Teve uma série de homenagens, né, e reportagens, né, a respeito do Santos Dumont, né, nessa comemoração aí dos 100 anos do seu nascimento, né? Não, 150. 150 anos do seu nascimento. E o que mais eu achei interessante é o seguinte, tem muita gente que tem medo de andar de avião hoje, né? Tem muita gente que morre de medo de quando tem que pegar o avião. Aí depois, nas matérias, a gente ficava olhando aqueles aviões, entre aspas, que ele construía, né? Precisava confiar muito nos cálculos, no que estava fazendo, porque era algo extremamente, né, inseguro, não tinha a menor segurança, era meio que um voo no escuro, né? E o Santos Dumont e os pioneiros, né, fizeram possibilitaram esse começo, esse desenvolvimento da aviação, que hoje no mundo é uma coisa fantástica, né? A segurança, a rapidez, o conforto, enfim, o que evoluiu os painéis dos aviões para os primeiros modelos lá que o Santos Dumont fez. Revide. E a Gabriela Maurin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maurin e eu venho agora com os destaques do Portal Revide. Inaugurada em fevereiro, a vinícola Biage, localizada na Fazenda Cravinhos, vai realizar nos próximos 2 domingos, dias 30 de julho e 6 de agosto, a tradicional colheita da safra de 2023, com a vivência mão na massa. O objetivo da programação especial é proporcionar uma experiência diferente, possibilitando que todos interajam com a equipe da vinícola e possam trocar conhecimentos e ativar os 5 sentidos durante a programação. Para saber mais sobre essas atividades, basta acessar o Portal Revide. Até o dia 7 de agosto, estudantes do ensino superior que queiram atuar na administração pública terão a oportunidade de participar do processo seletivo da Fundete, ligada à Prefeitura Municipal aqui de Ribeirão Preto. Para saber como participar e quais as áreas disponíveis, basta acessar revide.com.br. Por hoje é só e até a próxima. Revide. A Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide desta semana, que circula com a sua versão impressa, a segunda do mês de julho. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. A matéria de capa desta edição, assinada pelo jornalista Paulo Apolinário, repercute o andamento do projeto Pardo. A ideia, de captar e tratar a água do Rio Pardo para abastecer Ribeirão Preto já é debatida há tempos. A expectativa agora é que esse projeto executivo seja estruturado até 2026 e que as obras sejam concluídas até 2030. Na entrevista, aproveitando que no dia 25 de julho celebra-se o Dia do Escritor, a nossa convidada é a autora ribeirão-pretana Manuela Titoto. Bastante conhecida no universo literário, especialmente pelo gênero thriller, ela ingressa no infanto-juvenil, com o lançamento do livro O Caçador de Raízes. No bate-papo, ela conta um pouco de sua trajetória e os bastidores do desenvolvimento desse novo trabalho. E temos também o caderno Personalidades que Mudaram o Nosso Tempo. O conteúdo especial traz a história de Adriana Silva, Dulce Neves, Edgar de Castro e Viviane Mendonça, que estão à frente da Fundação do Livro e Leitura, responsável pela Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que começa agora no dia 11 de agosto. Como a Bel já mencionou, a revista dessa semana é impressa, então para garantir o seu exemplar é só ir até um dos nossos pontos de distribuição. Lembrando que o conteúdo também fica disponível na versão digital. Aí é só acessar o nosso portal www.revide.com.br. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Aproveitando o ensejo, temos 2 bons filmes passando agora em alta temporada, que é o filme da Barbie e o Oppenheimer sobre a história da bomba atômica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Precisamos falar sobre Ted Lasso, uma série que tem 3 temporadas na Apple+, e que é muito boa. E olha, eu vou te falar por que ela é muito boa. É sobre futebol. Um técnico de futebol chamado Ted Lasso. Sabe por que ela é muito boa? Porque eu adorei. E eu não dou a mínima para futebol, não ligo para futebol, não gosto de futebol, nada. Então, ela me pegou. É muito boa.
é um técnico de futebol americano que vai para a Inglaterra ser técnico de futebol, que a gente conhece o futebol. Só que ele não entende nada de futebol. É uma série muito... O que predomina é a positividade, é uma palavra feia. O astral legal, ele é um cara muito legal. É um cara que acredita nas pessoas, acredita nele, acredita. E os personagens do mal, entre aspas, eles não são do mal. Eles estão do mal, depois eles voltam a ficar do bem. Eles são sido que é como a gente é na vida, né? A gente pode fazer uma merpita. Eu mesmo fiz esse pip pra mim, porque eu ia falar merpita. Pita, não. Merda, não, ou não posso falar merda, tô no podcast. Bom, então, mas eles se redimem, eles se arrependem. É muito legal. É muito legal o time, os problemas do time, o técnico. E acaba. Quer dizer, eu não sei se acabou, porque estavam tendo um problema de renovação aí com os personagens. Mas a terceira temporada terminando. Pode ser até que eles ressuscitem, como eles ressuscitam o Jason, o Homem-Aranha e tudo mais, e o Batman e o Super-Homem. Mas ela, se ela separar de assistir no final da terceira temporada, certeza que acabou. E acabou legal, acabou tudo, é legal na série. Eu recomendo. Principalmente se você está passando por uma fase que você quer assistir uma coisa que seja pra cima e não seja babaca, e não seja piegas, e não seja uma coisa que te fala, mas isso também não é assim a vida. Essa gente assiste e fala, a vida pode ser assim, cheia de coisas ruins ou de problemas, mas que as coisas se movimentam. Então é isso. Tchau, falei demais. Não falei não, até que não deu nem 3 minutos. 2h47, 2h48, 2h49, 2h50, chega. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.